30, o verso 1 ao verso 31, diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia, Zinglac, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Zinglac, e este ferido e queimado. Tinham levado cativas mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jezraíta, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão, comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos querenitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Zinglac. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus, que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado dos amalequitas, também salvou suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com os que nos deu o Senhor, que
que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja? Qual será a parte dos que ficaram com a bagagem? Receberão partes iguais. Assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Zinglac, enviou dos despojos aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, aos de Ramote do Neguebe, aos de Jatir, aos de Aorer, Zinfomt, aos de Estemoa, ao Recal, aos que estavam nas cidades Jeramelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ormã, aos de Borazã e aos de Atasse, aos de Hebron e todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. Amém. Vamos orar. Senhor, agora que lemos a palavra, por operação do Teu Espírito, pedimos compreensão e não só, Pai, queremos compreendê-la, mas desejamos praticá-la. Por isso pedimos que o Senhor nos dê graça. É o que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar sobre como Deus transforma a tragédia em triunfo. Os últimos capítulos de 1 Samuel, eles se alternam entre Davi e Saul. Isso fica claro desde a semana passada. A infidelidade temporária de Davi o levou a morar na Filistia junto ao rei Ax, rei de Gat, que alocou Davi e seus seguidores na cidade chamada Zinglac. Davi viveu lá por 16 meses e realizou muitos ataques contra os inimigos de Israel. Mas na sua condição de queda temporária, ele pecou, mentindo. Isso o colocou numa situação complicada. Ax o quis levar à batalha contra Israel, povo da aliança de Deus. Mas Deus, pela sua providência, livrou Davi daquela condição, fazendo com que os príncipes dos filisteus o rejeitassem. E Davi então agora retorna. E o capítulo 30 nos conta o que aconteceu com Davi e seus homens quando chegaram na cidade de Zinglac. Capítulo 30, do verso 1 até o 31, nos ajuda a entender como Deus transforma a tragédia em triunfo. Mas uma nota aqui. Nós vimos na semana passada que estamos sujeitos a cair. Não é o desejo de Deus. Não tente ao Senhor Deus. Não coloque à prova. Seria extrema tolice sua. Extrema pensar que pecarei porque Deus me perdoará. Um crente nunca pensaria isso. Um crente jamais propositalmente pecaria. Isso é próprio dos ímpios, dos incrédulos. Mas o que a Escritura está nos mostrando é que somos homens pecadores, num processo de restauração chamado santificação, no qual estamos sujeitos a pecar. Ela não está nos ordenando a pecar. Ela não está dizendo que você pode pensar em pecar. Ela está exortando: não peque. Mas, porém, contudo, todavia, se pecarem, esse se é muito importante. Se pecarem, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E eu espero que o pecado seja um acidente de percurso, que ele não seja proposital, que não propositalmente você vá contra a cruz de Cristo, mas que sem desejo no coração e movido pelo restante pecado que ainda habita em nós, você em algum momento venha cair. E é assim que Davi serve de exemplo, tendo ele, um servo de Deus, se desviado do Senhor e pecado. Deus operou providencialmente na vida dele, livrando das consequências do seu pecado, e agora nesse momento, Deus transforma a tragédia em triunfo. Um servo de Deus angustiado, é o que vemos nos versos 1 a 6. 100 quilômetros entre Afeca e Zinglac,
Davi e seus homens levam 3 dias para retornar. Quando se aproximam de Zinglath, os estômagos deles mudam e um frio sobe pela coluna. A fumaça, há um vazio. O alívio temporário causado pelo livramento que Deus lhe dera se vai. Chegando lá, ele descobre que as esposas, filhos e filhas e tudo o que eles tinham havia sido levado por inimigos. Davi e os homens que estavam com eles levantaram a voz e choraram amargamente diante do Senhor. Verso 4. Meus irmãos, em geral, quando nós pecamos, as consequências vindo, é bom que você erga a voz em lágrimas diante de Deus. Uma tragédia tinha acontecido. Aparentemente a mentira de Davi tinha sido vencida, né? Deus o livrou, ele foi livre, agora ele pode retornar. Não precisa dar explicação para o rei Ax. Ele não precisa ir contra o povo de Deus. Está tudo resolvido, né? Por causa da mentira dele. E essa época, nenhum homem costumava deixar sozinho a sua casa. Era muito perigoso, muito mesmo. O estado era mínimo, não havia polícia, não havia exército, senão os próprios homens. Deixar o lar, deixar os bens, a casa, era avisar os inimigos: venham e tomem tudo. E foi o que aconteceu. Tendo saído Davi e seus homens, os inimigos deram contra a cidade, queimaram tudo, levaram cativos as mulheres e as crianças. E não ficou um bem sequer. Davi se angustia. Isso intensifica-se quando o texto mostra que não só ele sofria, mas que o povo foi movido de grande amargura e queria apedrejá-lo. Eles o culpavam. Você nos levou, você mentiu, nós fomos conduzidos para uma batalha que não era nossa, e olha o que aconteceu, queriam apedrejá-lo. Ralph Davis, escrevendo sobre este texto, diz o seguinte: aqui está uma imagem preocupante e perturbadora para o povo de Deus. Não há momentos em que você acha que as coisas possam piorar? 1 Samuel 30 diz que sim, podem. Há momentos em que você vai concluir que o problema atual é uma gota d'água no oceano. Você simplesmente não aguenta mais. Depois vem Zinglath. A gota d'água, após uma gota d'água, um oceano inteiro se forma. Às vezes você fica tentado a adicionar uma outra linha ao Salmo 30, o verso 5, que diz que Deus o abandonou. Você sente isso às vezes? Você sente que as coisas podem piorar? De fato, elas vão de piorar. Todo o povo de Deus experimenta tempos de angústia. Meus irmãos, uma aflição nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada. Aflições nunca vêm sozinhas. Sempre vêm acompanhadas. Sempre. O inimigo parece ter uma estratégia de nos atingir primeiro, derrubando as defesas, enfraquecendo-as, e então ele ataca com um golpe, geralmente mortal. Quando nós estamos fracos, entristecidos, quando nossos pensamentos são os piores, quando as nossas forças parecem se esvair, quando a tristeza parece que já aumentou o suficiente, é que vem o grande golpe. Davi está retornando. Lembram que ele estava entre duas situações difíceis: ou eu revelo ao rei que eu menti, e me torno inimigo dele, porque eu o sou, ou eu vou contra o meu povo, o povo da aliança me torna inimigo do povo de Deus. Um ou outro era terrível. Deus vem com a sua graça e o livra. E ele vem retornando, aliviado até certo ponto. Mas eu consigo ver a cena. De longe sobe fumaça. Talvez ele tenha pensado, talvez a mãe de Benjamim esteja queimando folhas no quintal, né? A época do ano está seca, ela juntou as folhas.
havia mais fumaça, mais fumaça, mais fumaça. Não há uma única casa em pé. Todas foram derrubadas. Todas estão em fogo. Cadê o povo? Todos foram levados cativos. Olha onde o pecado de Davi o levou. E as coisas ainda hão de piorar. Os homens se voltam e querem agora apedrejá-lo. Ele deve morrer. Davi está angustiado. E o que fazer nessas horas? O que eu faço, pastor, quando as consequências do meu pecado afetam os meus, me afetam, trazem morte sobre mim, tragédia, afetam a sociedade? O que eu faço, pastor? O que eu faço? Então, em segundo lugar, a força de Deus é fornecida, versos 6 a 10. Davi estava em perigos significativos. Seus próprios soldados queriam matá-lo. As casas tinham sido queimadas, os bens tinham sido roubados, famílias haviam sido capturadas. O que Davi faria? Qual era a resposta dele? Ele se sente angustiado pela sua própria vida agora, pois queriam apedrejá-lo. Deixe-me então mencionar para você algumas coisas que você não deve fazer numa situação dessa. Primeiro, não tente se apoiar em sua própria compreensão ou força. É tolice. Lembre-se do seu estado de queda. Lembre-se de que há inimigos maiores do que você cercando você. Então não tente com o seu entendimento ou a sua própria força tratar das suas angústias ou das aflições da sua vida. Toda resposta que você apresentar de si mesmo será falha e colocará você em uma situação pior ainda. Em segundo lugar, quando você estiver em angústia, não se volte para a religião. De repente, alguns em situação de aflição decidem participar mais dos cultos, dar mais dinheiro na igreja, ler mais a Bíblia, fazer mais orações, tentando assim ganhar o favor de Deus. Entenda, essa religião farisaica não funciona, simplesmente não dá certo. Você provocará a ira de Deus. E como isso é comum, e há os caras de pau, que começam a vir, a frequentar mais, a se esforçar mais, e aí quando o pastor se aproxima, ele diz assim: ai pastor, está tão difícil, que eu decidi vir mais para a igreja, decidi orar mais, ele pensa que isso vai ganhar o favor de Deus. Deus não pode ser comprado. Sabe o que Deus quer? Um coração contrito e quebrantado, lágrimas, um arrependimento sincero para a vida. Você deve ler mais a Bíblia, você deve orar mais, mas livre-se de ser por farisaísmo. Eu, o reverendo Zé Loures, os presbíteros, nunca ligaremos para você dizendo: já leu a Bíblia hoje? E aí meia hora depois: alô, você já leu? Isso vai formar um farisaísmo terrível. O que nós fazemos é em pregação, em instrução, em visitação, dizer: leia a Bíblia. Isso é bom para você. Na esperança de que isso entre no seu coração e mude a sua vontade. É isso que Deus quer. Então não crie um farisaísmo, pensando que isso vai livrar você das suas aflições. Não funciona assim. Em terceiro lugar, não deixe-se guiar emocionalmente. Foi o que Davi e seus homens fizeram no verso 4. Acompanhem comigo a leitura do verso de número 4. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Agora eu quero dizer para você que não é errado chorar por si mesmo. Entenda isso. Às vezes vai ser preciso. Às vezes a dor é muito forte e não tem como conter emoção. Você vai chorar. Eu só quero dizer para você que você não deve pensar que esse sofrimento por si só vai resolver sua situação. Principalmente homens. Principalmente os homens. Não pense que as suas lágrimas e o seu autocomiseração vai resolver os problemas. Não vai. Levante-se e resolva-os buscando a Deus.
seja homem. Não faça como eles fizeram. Choraram até não poder mais. Chora, mas saiba que vai ter uma medida. Tem uma hora que você precisa findar. Tem uma hora que você deve parar. A resposta correta, então, a um sofrimento significativo em nossas vidas, deve ser aquilo que aconteceu com Davi. Olha o verso 6, acompanha a leitura dele. Capítulo 30, verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Olha o choro delongado que fez, amargurou o coração. Angústia em excesso, amargura o coração. E olha a resposta, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele reanimou, ânima, de alma. Ele buscou de novo uma nova alma, um ânimo novo em Deus. Revigore-se no Senhor. Regozije-se no Senhor. Em meio às aflições, corra para Deus. Descanse em Deus. O povo se angustiou tanto que houve amargura. Gente amargurada é terrível. E a resposta era morte. A amargura produz morte. Mas o texto é assim, porém Davi se reanimou em Deus. É isso que precisamos. Davi voltou-se para seu Deus. Davi, que tinha experimentado uma fé temporária pouco tempo atrás, Davi, que há pouco tempo havia se perdido em pecado, agora decide fazer o que é certo, volta-se a Deus. Chama Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, pede para que o efode seja trazido à sua presença. Ali estavam Urim e o Tumim, e ele decide consultar a Deus para saber a vontade de Deus. Em meio às aflições, volte-se para o Senhor em oração profunda e continuada. Busque conhecer a vontade de Deus, ouça o que Deus tem para dizer. Em vez daquela falsa religião farisaica, experimente uma religião pessoal e profunda, de intimidade na presença de Deus, em derramar-se diante dEle, para ouvi-lo. Eu devo persegui-lo, Senhor. Eu vencerei essa batalha. É isso que Deus deseja. São as perguntas que Davi faz ao Senhor. Nós não temos mais o efode de linho, nem Urim, nem Tumim, nem sacerdotes, mas temos a palavra de Deus. E é nessa palavra que nos relacionamos pessoalmente com Ele, pois cremos que Ele nos fala por meio dela. Quando você estiver angustiado, vá a Deus, peça a Ele forças por meio da sua palavra e da oração. Encontre respostas. Em terceiro lugar, então, vem a providência de Deus, que é indispensável. Versos 11 a 15. Davi e seus homens se dirigem ao sul, encontram um homem egípcio deixado no deserto, verso 11. Depois de alimentá-lo e dar a ele água, salvando-o da morte, eles encontram nele um aliado, fazendo uma negociação para que ele os conduza aos seus inimigos. Assim, a providência de Deus é indispensável, pois ela torna inimigos em amigos. Ele transforma as situações, a fim de que as circunstâncias mudem para a glória dele e do seu povo. Em quarto lugar, a graça de Deus, então, se manifesta, versos 16 a 25. Davi e seus homens encontram os amalequitas e os atacam. 400 amalequitas que haviam fugido ficam no caminho. Davi então os encontra e derrota o restante do grupo, resgatando as suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os seus bens, trazendo de volta os despojos, versos 18 e 19. Davi também captura rebanhos, verso 20. Davi e seus homens então voltam ao riacho de Besor. Ali encontram 200 homens que haviam ficado exaustos para perseguir os amalequitas. Companheiros que, apesar de serem maus e não terem demonstrado valor durante a batalha, versos 22 e 23, Davi estabelece uma regra, que tantos que foram ao combate, como os que haviam ficado ali guardando as bagagens, deveriam receber parte dos despojos.
Veja bem, os companheiros perversos e sem valor, que haviam ficado ali, que se acreditavam não tinham nenhum valor, recebem da graça de Deus um alento, um ânimo. Davi entende que deve resgatar a honra e fazê-los confiar em Deus. Quando Deus operar a seu favor, quando Deus pela providência libertar você das suas pecaminosidades, quando Ele transformar as suas aflições em graça, lembre-se de transmitir isso a outros que também estão fracos, desanimados, que talvez estejam sendo vencidos pelas aflições e desânimos. Mostre a eles que a graça de Deus pode abençoá-los. Mostre a eles que a providência também pode alcançá-los. Temos que dar, porque recebemos de graça, e devemos dar de graça também. Em quinto e último lugar, a generosidade, então, é compartilhar. Versos 26 a 31. Davi chama todos, e ele entende que ele não deve ser o único rico destinatário da graça de Deus, da misericórdia e dos dons do Senhor. Assim a gratidão de Deus se manifesta quando ele compartilha a bênção de Deus com outros. Ele compartilha a generosidade do Senhor. Ele estende a providência. Ele abençoa as pessoas. Eu quero lembrar você então, de que você não é diferente de qualquer outro pecador. Como ele, como qualquer outro pecador, você também é destituído da glória de Deus. E foi um favor imerecido. Não há nada em você, na sua pessoa, que faça a graça de Deus te alcançar. Essa semana eu ouvi algo do reverendo Ronaldo Lindori, impressionante. Ele diz assim: meus irmãos, não tratem a igreja como uma empresa. Não busque dividendos, lucros, crescimento numérico. Uma empresa, quando seu CEO ou o diretor é pego roubando, eles o demitem. A igreja, ela o trata com a graça, com o evangelho, a fim de redimi-lo. Imediatamente, eu me lembrei de um dos artigos mais belos do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz assim: a disciplina visa restaurar o culpado à graça de Deus. Davi era um homem pecador que havia sido alcançado pela graça em meio à grande aflição. Quando ele volta, o texto diz assim: havia um grupo chamado filhos de Belial, maus, perversos e preguiçosos. E o grupo logo se levanta e diz assim: ó, deixa-os aí, não dá nada para eles, deixem aí. E Davi se levanta e diz: não, como a graça me alcançou, como a graça nos alcançou, que a graça os alcance. Sabe uma coisa que muito praticamos? Soberba espiritual, orgulho espiritual. O ímpio que está ao nosso redor, nosso irmão, irmã, primo, prima, tio, tia, vizinho, colega de trabalho, que é incrédulo, que vive no pecado, como nós outrora vivemos. E quando a graça de Deus nos alcança, a providência nos salva, somos libertos das nossas aflições, nós passamos por eles pisando-os. Quando Davi nos ensina, não, estenda a graça a eles, mostre que Deus é bom, dê despojos do evangelho a eles, para que vejam a bondade de Deus, para que sejam resgatados também. Eis o que devemos fazer. Se você é cristão, especialmente se Deus o abençoou ao transformar a tragédia da sua vida em triunfo, compartilhe com outros o que Deus fez na sua vida. Concluindo, portanto, tendo analisado o incidente da captura das esposas de Davi, conforme estabelecido em 1 Samuel 30, de 1 a 31, devemos sempre olhar para Cristo, especialmente quando enfrentamos tragédias na nossa vida, aflições e angústias muitas. Irmãos e irmãs, devemos sempre
olhar para Cristo, com a sua providência poderosa que nos livra das consequências dos nossos pecados. E devemos aprender com isso que a graça é um favor imerecido e estendê-lo a outros que tanto carecem de nós. Amém. Senhor de graça e misericórdia, obrigado porque nos deste lição na vida de Davi, que como nós, sendo resgatado pelo Evangelho, também pecava. E o pecado dele trouxe sobre si aflições e angústias muitas, como conosco também acontece. Mas o Senhor é longânimo e misericordioso. O Senhor Deus vem a nós e nos salva, e livra-nos com a sua providência, resgata-nos com o seu Evangelho, e restaura-nos com a sua graça. Mas a resposta que damos, muitas vezes é de incredulidade, falta de fé. Nossa fé muitas vezes não é operosa, mas é ociosa. E o pior de tudo é que apesar de nossa quietude espiritual, o Senhor ainda nos salva e livra-nos poderosamente, algumas vezes até milagrosamente. E em vez de compartilharmos isso e derramarmos graça sobre outros, soberbamente, cheios de orgulho e empáfia, pisamos outros que em condição análoga à nossa estão mergulhados na tragédia, por causa de seus pecados perecendo. Ó Senhor, olha para nós e livra-nos desse coração perverso, dessa mentalidade má que ainda nos cerca. E como teu servo Davi, ensina-nos a ser justos, distribuindo da graça e do Evangelho a todos os homens, a fim de que se arrependam, vendo a misericórdia e a bondade de Deus, creiam, e que a graça comum opere restringindo o mal. Pedimos, Pai, abençoa-nos, é o que rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Convidar aqui à frente o presbítero